O Internacional finalizou a sua preparação para enfrentar neste domingo à noite a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode colocar o Inter entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mesmo que o time tenha perdido uma posição na tabela do Brasileirão neste sábado a partir dos resultados paralelos. Existe uma tendência de preservações no time titular colocado em campo pelo técnico Roger Machado. E novidades importantes devem estar em campo já sendo testadas para a próxima quarta-feira, quando o Inter encara o Fluminense no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. A gente fala também sobre o mercado de transferências. Um lateral esquerdo e um atacante estão de saída do Internacional, que deverá buscar reposições para estes setores nesta janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 2 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, que definiu o time que enfrenta o São Paulo nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Não existem pistas ainda, tá? Mas a tendência é que Roger Machado coloque em campo um time com preservações. Preservações pontuais. A base deve ser de um time titular, mas algumas preservações pontuais devem acontecer. No gol, Rocher deve ser mantido. A defesa terá mudanças. Na lateral direita, por exemplo, Alan Benítez deverá ganhar uma oportunidade na vaga de Brian Aguirre, que pode ganhar um descanso. A dupla de zaga terá mudanças. Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel ou Juninho. O Cleiton Sampaio joga porque o Vitão está suspenso. O Juninho pode jogar em uma opção em relação ao Vitor Gabriel, que foi contestado pela atuação que teve contra a equipe do Fluminense. Na lateral esquerda deve jogar Alexandro Bernabei. No meio-campo podem haver mudanças. Thiago Maia e Bruno Henrique formam a dupla titular, mas Luiz Otávio e Alan Rodrigues, ou Richard Coelho e Alan Rodrigues, podem ganhar minutagem, já que estão à disposição e aptos para entrarem em campo. O meia é Alan Patrick ou Bruno Tabata. E aí, do meio para frente, Wesley Carboneiro deve ser preservado para a entrada do Gustavo Prato. E aí na frente, Rafael Borré. Esse é um provável time do Internacional para encarar o São Paulo neste domingo, às 8h30 da noite. Uma partida importante para o Internacional, que pode subir de maneira grande, de maneira significativa na tabela do Campeonato Brasileiro, caso vença a equipe do São Paulo. O Inter atualmente é o 11º colocado. Se vencer a equipe do São Paulo, vai para a 8ª colocação. O Inter perdeu uma posição nesse sábado pela vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. Mas, se vencer o São Paulo, já recupera essa posição, passa o próprio Ceará, o São Paulo e também o Fluminense, indo para a 8ª colocação. Então é um jogo também com importância para a tabela de classificação do Internacional, tá? Dito isso, na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Ricardo Matias, jogador que esteve ausente dos últimos jogos do Internacional, que desperta muita expectativa pelo bom rendimento que ele teve, por exemplo, quando teve oportunidade no time titular contra o Nacional do Uruguai, contra o Mirassol também, e ele volta agora a estar à disposição do técnico Roger Machado, e se espera que ele tenha uma sequência um pouco melhor para poder deslanchar, brigar por titularidade, já que mostrou potencial para isso. Eu falei sobre Ricardo Matias no vídeo que eu gravei na tarde deste sábado aqui no canal, é só conferir e saber o que está acontecendo no bastidor com o jovem atacante de 18 anos de idade, tá? Dito isso, vamos avançar na pauta e falar sobre o mercado de transferências, porque tem dois movimentos que estão acontecendo no bastidor colorado em relação ao mercado de transferências, tá? O Inter está liberando 2 jogadores do seu elenco principal. Um deles é Ramon, lateral esquerdo contratado no início da temporada junto ao Olympiacos, que não teve sequência, não teve um bom rendimento no Internacional. Ele chegou para ser um reserva do Alexandro Bernabei e não rendeu. E o Inter está emprestando o Ramon para o Vitória da Bahia. A ideia é que ele tenha mais minutagem por lá, ele tenha um pouco mais, recupere o seu futebol, recupere a confiança jogando pelo Vitória da Bahia. Ele tem contrato em definitivo com o Inter por mais algumas temporadas, mas será emprestado para o Vitória até o final desse ano para ganhar rodagem, para ganhar minutagem.
Outro jogador que o Inter deverá emprestar é o Luca Holanda, atacante que já há algum tempo não vem sendo utilizado no elenco principal do Internacional e que o Inter já o comunicou que não vai utilizar o jogador nesse restante de temporada. Ele não está entre os atletas que serão utilizados pelo técnico Roger Machado. Ele já havia antes recusado uma proposta de empréstimo e agora, com essa comunicação oficial por parte do Inter para ele, ele deve buscar um novo rumo. O Luca tem contrato com o Inter somente até o final desse ano de 2025 e o Inter não vai renovar o contrato com ele, já quer liberar o jogador para que ele tenha uma rodagem maior, uma minutagem maior e aí libera o jogador de graça já para outra equipe qualquer. Esses dois movimentos demandam ao Inter a atuação no mercado de transferências e o Inter deverá buscar reposições para essas saídas, principalmente para a lateral esquerda. O Inter irá buscar outro lateral esquerdo na janela de transferências para ser um reserva ao Alexandro Bernabei e deve buscar também mais um centroavante para brigar por posição com o Ener Valencia, com o Borré, com o Ricardo Matias, mais um atacante pelo menos deverá ser buscado. Com a liberação do Luca e do Ramon, são movimentos importantes que o Inter está fazendo na janela de transferências, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo e do jogo do Internacional que fecha essa rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo, tá? Inter e São Paulo, odd do Inter 2.1, empate 2.95 e São Paulo tá pagando 4. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!